Essa matéria aqui é insólita, é difícil você acreditar. Olha a chamada. Garota programadora chama a PM após levar palmadas de crente nas nádegas. Basicamente a dinâmica foi: o cara pagou, contratou o serviço para ela, local próprio dela, ambos foram para esse local próprio, e enquanto ele estava lá fazendo serviço, né, ele estava no serviço aqui, ou como o nosso saudoso falava lá, blau, 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 deu vontade dele dar um tapa. Ele estava fazendo serviço e cara, nessa hora, a digníssima falou pra ele: Você me agrediu. Aí, não, mas peraí, mas eu estou pagando. Eu estou pagando para ter uma experiência e realizar os meus desejos. Eu não foi tapa forte o suficiente para te machucar. Foi só um tapa. Não foi aquele tapa de machucar, sabe? Não foi com intenção. E ela falou: Sai daqui. Chamou a PM, chamou a polícia e disse: Olha, esse homem aqui me agrediu. E o cara foi preso. Tem coisas que só acontecem no Brasil, cara. Onde uma programadora reclama de tapa e não quer. É uma programadora conservadora, que não quer certas coisas. Não, na cama a gente precisa ter um cuidado, tem que ser de uma certa forma, não pode ser de qualquer jeito, não. Eu sou limpinha. É complicado. Mas essa matéria aqui mostra algumas coisas importantes. Por exemplo, que nem sempre contratar o serviço de uma moça programadora é realmente algo seguro para você. Não vai ser. O cara saiu preso, o cara não terminou o serviço. Coitado. O cara não terminou o que ele estava fazendo e ainda saiu preso, humilhado, isso com matéria sobre ele. E outra coisa importante é: isso aqui explica muito bem porque os homens, a partir da pandemia, cada vez mais homens têm feito menos intimidade. Isso é um fenômeno muito bem documentado, né, nas ciências. Os homens têm feito cada vez menos intimidade com as digníssimas. Eles têm buscado cada vez mais oportunidades de se relacionar. Você vai perceber hoje, por exemplo, que você tem um declínio em baladas, em nights, em festas. Tudo decorrente da diminuição da vontade dos homens terem intimidade. Eles simplesmente não estão querendo mais. O que a gente percebe hoje é que isso é um comportamento adaptativo, ou mal adaptativo, contra as pressões sociais que estão incidindo sobre os homens atualmente. Não é uma falta de virilidade, mas é uma defesa psicológica contra a posição de vulnerabilidade que a sociedade o colocou por meio do seu desejo. Então os homens simplesmente não querem mais. Os homens eles não têm buscado mais ter nenhum tipo de intimidade. Isso, mas também tem outros fatores que a gente precisa falar. Por exemplo, o mimimismo, ele dificulta o homem a concluir os estudos. Nós temos textos sobre isso. Já coloquei texto sobre isso aqui mesmo na nossa aba post. Você pode ver e verificar as fontes científicas. Já está ali. Toda a ideia do mimimismo na escola é dificultar o homem se formar. O homem não se formando na escola, ele tende a ter piores empregos na vida adulta. Piores empregos refletem em dificuldade de ambiente de trabalho e salário baixo, não sendo suficiente para ele pagar as contas dele. Isso gera um estresse crônico e burnout. Porque essa sobrecarga mental do dia a dia, com o trabalho excessivo, as responsabilidades com ele mesmo, a instabilidade econômica, tudo isso eleva o cortisol. Isso desregula os hormônios, como a sua produção de testosterona, e isso incide diretamente na redução do desejo masculino. Teve um estudo de alguns anos atrás bem interessante mostrando que o estresse ocupacional ele atua diretamente reduzindo a capacidade do homem ter desejo e atua diretamente na disfunção erétil desse homem. Ele simplesmente não consegue mais manter uma posição satisfatória para ter a sua intimidade. Isso vai levando ele a se distanciar. Ele acaba falando: não quero mais, não vou buscar tanto isso. Você tem outros fatores também, como por exemplo, ansiedade e depressão. A ansiedade, sobretudo a ansiedade de desempenho, né, que é o medo de falhar no meio da intimidade, cria um ciclo vicioso. Quanto mais ansioso o homem fica, menos desejo ele tem. E quanto menos desejo ele tem, mais ansioso ele vai ficar no momento da intimidade. Uma coisa que acontece muito, alguns homens já passaram por isso e é normal, tá? Não se sinta mal por passar por isso. Alguns homens vão fazer a intimidade.
E ele vai percebendo que ele vai perdendo parte da tumefação da sua parte íntima. Vai ficando mole. E a percepção de ficar mole aumenta a ansiedade dele de ficar mole. E isso contribui, essa ansiedade aumentada, para ficar mole. Então, isso vai colocando o cara numa situação de desespero. Mas não é apenas isso. Até o próprio tratamento hoje para depressão, por exemplo, nós sabemos que os remédios, os antidepressivos, eles têm efeitos colaterais como um deles eu posso citar, diminuição do desejo em 70% dos casos. 70% dos homens que tratam a depressão com antidepressivos relatam a diminuição acentuada do seu desejo. E isso leva ele a continuar se afastando de qualquer possibilidade de ter intimidade. O que isso vai fazendo é que o homem vai se sentindo apagado. Conforme ele se sente apagado, emocionalmente apagado, ele vai desenvolvendo cada vez menos desejo, menos vontade de ter intimidade. Isso tudo afeta a autoestima dele, né? Então, hoje o homem ele é caracterizado por uma baixa autoestima e por muitos traumas relacionais. Sempre que o homem tem experiências passadas de rejeição, de traição, de abuso, tudo isso vai gerando insegurança no coração masculino. E isso leva à evitação de intimidade. E essa tendência, ela é cada vez mais comum nos homens hoje, porque nós sabemos que as digníssimas naturalmente têm um prazer de rejeitar homens humilhados. As digníssimas adoram ridicularizar os homens, é um fato. Tá? E essa ridicularização leva o homem a simplesmente não querer mais. Ele não quer mais passar por isso. Ele imagina que a única forma de não passar por isso é suprimindo totalmente o desejo. Rolou um vídeo esses dias no X, muito triste. Era um vídeo de encontro de um rapaz, americanos, né? Um rapaz tinha uma cara de nerdão, devia ter uns 20 e tantos anos. Coitado. E ele ia se encontrar com uma moça com uma aparência promíscua, né? Cintura baixa, com a roupa aberta, tava feio, mostrando parte da roupa íntima dela, tava muito feio. Ele ia beijar ela, e ela tava ali pra beijar ele. No momento que ele chegou pra beijar ela, ela começou a rir da cara dele e se afastar. Rindo da cara dele, até que o rapaz ele ficou tão desconcertado com o que estava acontecendo que ele simplesmente parou, largou e foi embora. Saiu do palco. Que tristeza. E a digníssima continuando rindo, sabe? Como se fosse a coisa mais prazerosa que ela estava fazendo naquele momento. Apenas ridicularizando aquele pobre rapaz. A troco de quê? A troco de nada. Ela aceitou estaria. Por que rir do cara? Não é necessário. Você tem também a ideia de que os homens hoje eles são ridicularizados a todo instante. Nós temos trends no Tico e o Teco em que as digníssimas da igreja, né, que deveriam teoricamente ser digníssimas diferenciadas pelo ensinamento correto, ridicularizando homens. Ele é homem, mas desempregado. Sou fora. É feio, tô fora. E não sei o que, tô fora. E ninguém fala nada. A sociedade se acostumou a ver o homem como meramente uma piada. E o homem não tem defesa emocional contra isso. As defesas que o homem tem são defesas contra outros homens. Essa ridicularização que as digníssimas fazem sobre eles é algo que fere os homens profundamente. Machuca demais. Tanto é que é a estratégia comum delas para levar o homem à ruína. É debochar desse homem. Vejam o Calvo do Campalho. O que aconteceu da outra vez lá? Que ele não... O Thiago, né? Eu não tô chamando de Calvo do Campalho, coitado. Mas esse apelido de Calvo do Campalho surgiu porque uma digníssima, uma tal de gato, não sei o que, gato, começou a debochar dele fazendo vídeo no Instagram dela. Essa ridicularização feriu tanto ele que ele falou aquele negócio de processo ou bala, que gerou toda aquela perseguição, todo aquele negócio ruim. Porque os homens, eles são vulneráveis nessa parte da ridicularização vindo de digníssimas. Isso machuca muito. Machuca profundamente. Porque o homem não tem armas emocionais para lidar com isso. Nós conseguimos lidar contra os ataques que são feitos por outros homens. Nós lidamos muito bem, mas não contra essa parte. Então, infelizmente, os homens estão se retirando do jogo. Eles estão dedicando a energia de intimidade para outras coisas. Estão canalizando as suas vontades. Freud falava muito isso, que os homens, quando eles conseguiam canalizar essa vontade de intimidade para áreas criativas, eles se sentiam bem. E é o que a gente tem presenciado na sociedade.
Os homens cansaram de ser a grande piada de tudo. Eles não querem mais ser isso. E é por isso que os homens estão cada vez mais tendo menos intimidade. É triste, mas é verdade. Mas coloque nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você concorda, você discorda? O que você tem a acrescentar? Vamos ampliar esse debate e a sua opinião é muito importante para mim e para a nossa comunidade toda. Abraço.